Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Matheus Prata, estou ao lado do Diandro Mota, para falarmos de sono e saúde cardiovascular. A gente sabe que o sono está muito ligado ao coração, seja na prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto, até o tratamento de doenças como hipertensão resistente, como fibrilação atrial. Então, o sono está envolvido em diversas esferas da cardiologia. E não é só conversa. Em 2022, a American Heart colocou o sono como um dos 8 pilares de qualidade de vida e prevenção de eventos cardiovasculares. E no começo desse ano, a AHA também postou um statement sobre o sono multidimensional, como a gente deve melhorar a nossa qualidade do sono para prevenir eventos. E para isso a gente conta com os maiores especialistas da área nesse podcast de hoje, né, Diandro? Eu tenho uma honra aqui de estar dividindo essa mesa hoje com você, Matheus, e com o Dr. Gleison Guimarães, que é o autor desse livro. Quem tiver acesso aqui à nossa imagem vai poder ver, Super Sono. O Gleison Guimarães, além de um amigo pessoal e que está junto comigo na jornada da medicina do estilo de vida, ele é professor, palestrante e médico especialista em pneumologia pela UFRJ e pela SBPT, especialista em medicina do sono pela ABMS e em medicina intensiva pela MIB. O Gleison já é uma figurinha carimbada aí quando a gente vai falar de sono, Brasil afora, em palestras, em eventos. É um cara que tem muito conhecimento para transmitir. E, Matheus, você falou uma coisa muito interessante. Está muito claro para a gente hoje que o sono é um pilar fundamental de um estilo de vida saudável, que ele está muito associado a doenças cardiovasculares quando a gente tem distúrbios do sono, mas infelizmente o conhecimento que a gente tem adquirido durante a nossa formação médica e até mesmo durante as nossas residências ainda está distante de ser o ideal. E é justamente para suprir essa lacuna que a gente tem que hoje a gente vai contar com a ajuda dele e eu e você vamos estar aqui fazendo o papel daquele clínico que quer de uma vez por todas incrementar a sua prática clínica sabendo o que é importante sobre o sono, alguns conceitos fundamentais e de como ele aborda isso na sua consulta. Então, Gleison, seja muito bem-vindo. Para a gente é um prazer estar com você aqui. A gente espera que a gente não seja tão cru para fazer essa discussão com você, mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui, Mateuzinho, mais bem preparado para consultar os nossos pacientes e abordar o sono da maneira que a gente deseja. E dormindo melhor. E dormindo melhor. Seja bem-vindo, Gleison. É uma alegria enorme estar aqui, né, com o Matheus, com o Diandro, amigo, né, pessoal, e uma honra, porque eu já acompanho o podcast e acho que vocês fazem um trabalho extremamente digno e relevante. E falar sobre sono é sempre muito bom, né? Assim, a gente vai falar de um tema que é pelo menos um terço das nossas vidas, então a gente precisa valorizar muito mais. Eu realmente fico muito feliz, assim, Matheus, com isso que você coloca, né, porque em 2022 foi uma grande surpresa para mim quando a gente viu a publicação lá do Life Simple 8 como sendo um dado fundamental para que a gente analisasse em termos de risco cardiovascular, né? E eu falava até aqui, né? Por que não se fala mais nisso, né? Por que não se coloca o sono nesse lugar devido? Então, em 2022, meu coração acalmou, né? Esse o coração de todos nós que trabalhamos com sono, né? Que vemos muito mais isso. E a gente entende que realmente é muito justo que ele ocupe entre os 8 fatores de risco da saúde cardiovascular. Eu queria começar então, Matheus, do princípio mesmo, tá, pessoal? Aqui a gente vai tentar agradar quem ainda não sabe nada de sono e chegar a um conhecimento mais aprofundado para quem já quer implementar algumas tecnologias, inclusive na avaliação dos seus pacientes. Eu queria primeiro que você conceituasse para a gente o sono em termos de função. Qual é a função do sono que a gente já conhece, né? Tem muito mistério ainda, mas o que a gente já sabe sobre o sono e sobre as diferentes fases do sono? Qual que é a importância de cada uma delas, Gleison? O sono, ele tem uma função reguladora e reparadora incrível, né? Tudo acontece do nosso corpo de uma forma muito significativa e importante durante essa fase, que aparentemente é uma fase de mais acalmia, mas muito pelo contrário, a gente entende que durante a noite é que acontece grande parte da secreção endócrino-metabólica, né, dos ajustes do sistema nervoso autonômico, né, do sistema nervoso autônomo e esse equilíbrio, principalmente do ponto de vista cardiovascular, né, a saúde cardiovascular, ela é muito mais equilibrada nesse reparo que acontece principalmente durante o sono mais profundo, né, do não REM, que seria o sono N3 do não REM, onde eu tenho um predomínio do tônus parasimpático, em todo um ajuste desse equilíbrio
do sistema nervoso autônomo. Então, é durante o sono que a gente tem toda a regulação e o reparo do sistema imunológico. Então, reconhecemos que os efeitos de privação de uma noite de sono já impacta a celularidade do sistema de proteção, né, do nosso sistema imunológico. Então, todos os fatores são muito fortes na defesa de um bom sono. E a gente, quando fala de um bom sono, eu acho que também é muito interessante que a gente pactue aquilo que realmente faz diferença. Antigamente se falava muito em quantidade de sono, né? Então tudo era quantidade. Não, eu tenho que dormir de 7 a 9 horas. Mas além da quantidade, os fatores qualitativos eram um pouco discutidos, né? Essa publicação mesmo da American Heart veio reforçando que não é só a ausência de distúrbios do sono, mas também os fatores de qualidade de sono, que seriam pelo menos 3, que a gente precisa lembrar muito, porque isso faz parte do conceito de sono reparador, que seria exatamente o quanto que um sono é contínuo, então a continuidade do sono é fundamental, significa então que a fragmentação do sono geraria um sono não reparador. Segundo conceito, ter ciclos de profundidade adequados. A gente precisa ter períodos de sono mais profundos, né? Não dá para ter um sono somente superficial a noite inteira, que geralmente é um sono mais fragmentado. Aquele sono do plantão, que você fica lá 6 horas tentando dormir e não dorme. Você já está com ele comprometido em termos de fragmentação e talvez não chegue todos os ciclos não chegue até os níveis para ter um sono reparador, como o Gleison vai explicar para a gente, né, Gleison? Exatamente. E o além terceiro ponto que você ia disso, comentar? seria a regularidade do sono, que é indiscutivelmente o principal. De talvez 4, 5 anos para cá, os estudos vêm sendo muito categóricos em dizer quanto mais regular eu durmo, então em termos de regularidade de noites, ou seja, durante a minha semana eu geralmente durmo em torno de tantas horas por noite, mas também a regularidade de início e de despertar, início de sono e de despertar. Por quê? Porque isso já tem alguns estudos muito interessantes mostrando que a irregularidade do início de sono, por exemplo, aumenta o risco de hipertensão arterial. A irregularidade de mais de 60 a 90 minutos de sono de uma noite para outra, mensurando isso em 7 dias, aumenta dano cardiovascular. É considerado um fator de risco cardiovascular também a irregularidade de sono por si só. Então, eu posso até ter uma qualidade de sono no restante, né, na continuidade e na profundidade de sono adequados. Mas se eu tenho irregularidade de sono, eu estou em mais risco cardiovascular, né? E aí a gente vai lembrar dos trabalhadores de turno, a gente vai lembrar daqueles indivíduos que têm jet lag social, né? Ou seja, eu durmo durante a semana de 10 da noite às 6 da manhã, mas fim de semana eu vou a Paris e volto, né? Ou seja, eu vou dormir às 3 da manhã e acordo meio-dia. Então é impressionante como a regularidade ocupou um espaço na questão da qualidade do sono e na importância cardiovascular que é sensacional do ponto de vista de significância e que a gente precisa discutir isso com todo mundo. Muito bom. Então, o primeiro conceito para fixar aqui, turma, além da quantidade do sono, não esqueçam de avaliar alguns quesitos que são fundamentais para o sono ser reparador, como a continuidade, a profundidade e a regularidade, Isso correto? Então, manter a regularidade em todos esses quesitos é muito importante, né? Aparentemente, da gente sempre deitar na mesma hora, acordar na mesma hora e manter a mesma hora de sono. Mas se, por exemplo, algum dia eu não conseguir dormir na hora que eu me pretendia, a gente sabe o que é mais importante? Eu manter minha quantidade de sono ou eu acordar na hora exata que meu corpo está programado? A gente sabe disso ou cada um responde de uma maneira? É muito variável, porque essa pergunta ela pode ser um pouco mais complexa para a gente responder, porque existem variações e variabilidade genética de todos nós. Então, a gente vai lembrar do cronotipo, e o cronotipo ele vai influenciar a gente, primeiro, com relação à vespertinidade e matutinidade. Então, se você é matutino, você gosta mais e funciona melhor pela manhã mais cedo. Se você é vespertino, você tem uma tendência a funcionar melhor lá no período da noite. E isso impacta tanto que a gente tem alguns estudos também mostrando que os vespertinos podem conversar mais com doenças cardiovasculares, porque eles tendem a dormir menos. Então, existe uma questão relacionada a tudo do ponto de vista cultural e social, em que se o indivíduo dorme meia-noite, 1 da manhã, e ele tem que cumprir o horário social de trabalho, ele, teoricamente, vai ser um privado crônico de sono.
Então, isso é um fator que eu acho que é importante a gente considerar também. E um outro ponto ainda também relacionado a essa variabilidade do indivíduo, que é o indivíduo que é dormidor curto e o indivíduo que é dormidor longo. A gente está falando de parâmetros de exceção, porque não é a regra, né? A maioria de nós somos dormidores intermediários e que temos um tempo de sono que deve ser entre 7 e 9 horas. Mas a gente também precisa reconhecer que existem indivíduos que dormem 5, 6 horas e ficam bem. Que é geneticamente programado para isso, mas exceção. Que são exceção. Exatamente, que é um percentual menor da população, né? E principalmente ao avançar da idade, né? Porque é menos tolerante para todos nós, quando envelhecemos, tolerarmos mais a privação, né? Quando mais jovem, eu me lembro bem disso, eu tolerava muito mais a privação. Hoje eu não tolero menos de 6 horas de sono de jeito nenhum, né? Meu tempo ideal de sono é de 7 horas, que é o tempo ideal de sono da maioria da população. Então, entender que você é dormidor curto, talvez sofra menos. Se você for um dormidor longo e dormir 5 horas, talvez sofra muito, né? Porque você precisaria de pelo menos 8,5, 9 horas de sono como dormidor longo. Então, existem esses critérios que talvez dificultem essa análise para que ela seja melhor feita, né? Mas a gente precisa considerar isso também. Um detalhe agora para a gente aprofundar um pouquinho mais em conceitos. A gente já viu que a duração do sono ela é importante de ser avaliada, questões da qualidade do sono, como regularidade, profundidade, continuidade. Falando dos ciclos, das fases que eu tenho do sono, o que a gente pode discutir aqui com o nosso ouvinte, Gleison? A gente não pode esquecer que o nosso sono, ele é composto do sono REM e não REM. E isso tem uma importância absurda, porque isso explica muita coisa. Primeiro porque a primeira metade da noite, ela vai geralmente começar o sono com o N1, né, que é o sono mais superficial. Então eu saio da vigília relaxada e entro no N1. O N1 geralmente logo se comunica com o N2, e o N1 e o N2 do não REM são exatamente essas fases do sono mais superficial, em que a gente realmente tem uma importância fisiológica, eletrofisiológica, mas indiscutivelmente são fases com menor importância do ponto de vista endócrino-metabólico, cardiovascular, neurocognitivo, em termos de efeito protetivo, né? Efeito protetor. E aí, imediatamente, eu entro no sono N3. O N3, geralmente, ele vai acontecer por volta de 30 minutos, logo depois do início do sono, em média, e ele vai predominar ali na primeira metade da noite. O sono N3, para a gente ter uma noção, ele quase não acontece no último terço das nossas noites. Ao contrário, o sono REM, que entra geralmente na segunda metade da noite e predomina nessa segunda metade. Então, a gente tem o N3 como primeira metade da noite, quase não mais no finalzinho, né, da noite, e o sono REM, que tem uma capacidade absurda de conexão, inclusive, né, com quem acredita no papel dos sonhos e todas as questões que envolvem mesmo o sono REM, do ponto de vista de ser um pouco diferente com relação às questões autonômicas, porque o sono REM ele tem uma instabilidade autonômica maior do que o sono N3 do não REM, que é o sono mais profundo, né? Porque o sono N3 do não REM é um sono que o nosso predomínio, a nossa parasimpaticotonia é muito relevante. Por isso que ele tem um papel tão significativo do ponto de vista de saúde cardiovascular. Então, quem tem um sono N3 em menor quantidade, pode ser que tenha, sim, impactos negativos na variabilidade de frequência cardíaca, né, na maior frequência cardíaca durante a noite, num padrão de mapa diferente, né, lá na monitorização ambulatorial da pressão arterial. Talvez a gente tenha um perfil já um pouco diferente. E aí a gente começa a raciocinar em tudo aquilo que talvez impacte negativamente no N3, porque a gente já sabe que os distúrbios do sono, e principalmente aí o carro-chefe, que é a apneia obstrutiva do sono, ela vai ter um impacto muito negativo, né, no efeito negativo da manutenção do N3. Porque se eu fragmento muito o sono, se eu gero muitos microdespertares, se eu faço hipóxia intermitente, se eu gero toda a carga hipóxica, toda a carga ventilatória, toda a diferença de pressão intratorácica mais negativa nesse esforço de tentar vencer essa resistência da via aérea que está obstruída,
menor é a capacidade da gente manter o N3. Então, se eu não mantenho o N3, estaria explicado muita coisa. É claro que não é só isso, mas estaria muita coisa ali com base fisiopatológica para que a gente tenha, por exemplo, os padrões da MAPA. Né? Eu costumo dizer muito isso. O cardiologista tem um instrumento que eu não tenho na prática clínica, né? Que é olhar a MAPA e, poxa, quais são os padrões, né? Que na MAPA eu preciso pensar em apneia obstrutiva do sono, por exemplo. Esse padrão não dipping, né? Uma variabilidade muito grande da pressão arterial durante a noite. Esse indivíduo que tem um padrão Heiser, né? Assim, ele acentua, né, a elevação pressórica, acaba aumentando lá durante a noite. Então, essas alterações ali, uma pressão mascarada, né, uma hipertensão mascarada, né, ou seja, eu meço a pressão aqui no consultório e à noite a MAPA revela uma hipertensão. Todos esses padrões precisam alertar o clínico, o cardiologista, para que a gente pense em alguém ou algum culpado para uma manutenção de um sono não tão reparador. Né? Algum culpado é interessante, né? Que às vezes não é a pessoa que ronca, mas é a do lado. Exatamente. E falando da fase do sono REM, para você que está ouvindo a gente e não sabe o que é o REM, né? A fase em que a gente tem os movimentos rápidos dos olhos, não é isso? Isso. E nessa fase você falou que ela predomina mais na segunda metade do sono, Isso. não é isso? Então, já imaginando, Matheus, na pergunta que você fez, um indivíduo que de repente vai dormir mais tarde do que deveria e ele acorda mais cedo, em teoria ele está sacrificando provavelmente grande parte do sono REM dele, que ele teria, correto? E também do 3, né? Do 3 também. Porque se ele tem a primeira metade da noite mais recheada de N3, e se ele vai dormir às 3 da manhã e tem 5 horas para ciclar, né, para ter os ciclos do sono, porque um ciclo de sono, ele compõe pelo menos as 3 ou 4 fases do sono, né? A gente deve ter cada ciclo em torno de 70 a 110 minutos. E o ideal é que a gente tenha de 5 a 6 ciclos com N1, N2, N3 e REM. Se esse indivíduo tem 3 ou 4 horas de sono, ele não vai conseguir fazer 5 a 6 ciclos de sono nessas fases, obrigatoriamente. Né? Claro, entendendo que lá no N3 eu vou ter a primeira metade, no REM eu vou predominar na segunda. Então, é importante que tenha um tempo de sono adequado, por isso que a quantidade de sono ainda continua como sendo um fator muito importante, porque eu preciso permitir essa ciclagem de 5 ou 6 ciclos de sono com todos os estágios dele acontecendo durante a noite. Perfeito. E esse indivíduo que acaba comprometendo principalmente a porção final do sono dele e atrapalhando um pouquinho do REM, o que isso vai trazer de prejuízo do ponto de vista clínico? O que a gente mais pode esperar de prejuízo para ele? Ele vai ter consequências secundárias, principalmente no N3 e no REM, que do ponto de vista endócrino metabólico isso é muito forte, né? A gente sabe que muitos hormônios são secretados principalmente nessas fases, e a gente está falando do sono mais profundo, né, do N3, em que o GH, os hormônios sexuais, né, a testosterona, que já começa ali na segunda metade, tem o pico às 8 da manhã, a prolactina, os hormônios tiroidianos, o próprio comportamento fisiológico da insulina e junto da leptina e grelina, que dependem dessa fisiologia normal do sono. E quando eu não respeito isso, sem olhar para os outros fatores, né, que seriam, por exemplo, a própria estabilidade maior do sistema nervoso autônomo, entendendo que se eu tenho N3 bem estabelecido, eu tenho um predomínio parasimpático ali durante uma boa parte do sono, porque o N3 a gente vai ter de 13, 15 a 23, 25% do tempo total de sono na noite. O REM de 20 a 25% do tempo total de sono na noite. Então, a gente está falando de 40 a 50% quase de um sono bom, de um sono mais profundo. O predomínio é do não REM, né? Porque vai estar aí 70 a 80% do nosso sono é sono não REM. Mas o sono REM tem uma importância fundamental. Ao mesmo tempo que durante o sono REM, quando eu tenho, né, o movimento rápido dos olhos, eu tenho também a atonia muscular, é que talvez muitos indivíduos sofram mais. Porque, como eu tenho a atonia, eu tenho também maior colapsabilidade de via aérea, eu tenho também maior chance de hipoventilação, e a gente está falando de hipoventilação obesidade, de hipoventilação por doenças pulmonares, hipoventilação por várias consequências, né, como cifoscoliose grave, mas também mais apneia. Por quê? Porque se a colapsabilidade vai acontecer mais durante esse período que eu tenho atonia, que é no REM, então existem pacientes que têm
praticamente apneias obstrutivas exclusivas do sono REM, porque eles acabam tendo mais colapsabilidade de via aérea nessa fase do sono. Então, até isso a gente também tem que olhar, né? Porque pode ser uma estratégia isso, né? A gente Eu ia comentar exatamente isso, né? Acho muito interessante a gente falar dessas fases agora, porque lá na frente, quando a gente estiver falando da prescrição, das tecnologias, a gente pode trazer isso de volta pro entendimento. E achei muito interessante também que muitos dos pontos de qualidade do sono comentados aqui, eles já foram em estudos cardiovasculares, cada um deles mostrado em associação com aumento de eventos. Eu trouxe alguns, Gleison, que depois, se você quiser comentar, duração menor que 6 horas por noite. Aumentou em 20% o risco de infarto não fatal, associado, dados do Yes Bank. Sono irregular, considerando uma variabilidade maior que 90 minutos. Entre um dia e outro, o horário de você dormir ser diferente. Também esteve associado a aumentar 2 vezes o risco de doença coronariana. Insônia crônica, aumentando em 45% a chance de evento cardiovascular maior. Trabalhadores de turnos, né, principalmente turnos noturnos, também aumentando em 16% as multicomorbidades cardiovasculares. E, por fim, as fragmentações, também associadas, principalmente em modelos de camundongos, a disfunção endotelial e aumento da espessura média intimal desses pacientes. Então, todos esses pontos que a gente comentou aqui agora já tiveram associados a alterações cardiovasculares no futuro. E não só nos modelos experimentais, né? A gente já sabe já há bastante tempo, há pelo menos 20 ou 25 anos, e eu me lembro que foi um dos primeiros artigos que eu li e estudei sobre risco cardiovascular e apneia obstrutiva, que é um tema que eu sou apaixonado mesmo, inclusive a velocidade de onda de pulso, né? O quanto que a rigidez arterial ela é muito incrementada, muito acentuada nesses indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono, principalmente porque é indiscutivelmente o carro-chefe, né, dessas doenças. Então, não só a rigidez arterial, como a aterosclerose e como a variabilidade de frequência cardíaca tem relação direta com como biomarcadores mesmo da apneia obstrutiva do sono. A própria variabilidade ela pode ser considerada em muitos vestíveis para que nos dê pistas, né, com relação a sono e estagiamento de sono, uma vez que tem essa diferença do N3 e do REM. Então, a gente consegue, talvez, entender um pouco mais sobre isso. E a própria importância da variabilidade, né? Que cada vez mais assume, né, um lugar nessa determinação de risco, né? O quanto que a gente precisa realmente considerar a variabilidade da frequência cardíaca e a VOP, né? Excelente. Acho muito interessante, Diandra, assim, a gente deixou muito bem estabelecido aqui os papéis dos ciclos, as alterações no risco cardiovascular, e acho que a gente deve estar muito ansioso para falar das prescrição do sono, né? Justamente a higiene e tudo mais, muito bem escrito no livro do Dr. Gleison. Mas antes eu queria que a gente focasse na apneia do sono, que a gente já comentou bastante aqui, que é uma coisa que vai chegar para a gente no nosso consultório. E a gente imagina, assim, as principais suspeitas que a gente deve ter, que você recomendaria pra gente? A gente fica muito assim, aquela hipertensão resistente, ausência de descenso noturno, que é o clássico que a gente fica preso, né? E como que a gente pode investigar, né? Polissonografia, o que eu tenho que estar bem atento, os tipos de polissonografia. É muito legal porque a gente precisa realmente trazer isso para a prática, né? E quanto mais para a prática, melhor porque a gente aumenta também o poder da literacia no sono, né? Assim, é muito importante que a gente discuta mais sono, fale mais sobre isso, para que a gente abranja, né? E consiga abranger mais um número de pessoas que sofrem. Os estudos, né, e os dados mostram que mais de 90% dos pacientes com apneia obstrutiva do sono não sabem que tem apneia obstrutiva do sono, né? Mais de 90%? Então, isso é muita coisa, né? Isso é muito significativo, né? A gente fala que a pneumologia ela carrega algumas doenças muito subdiagnosticadas, talvez a cardiologia também, mas a o DPOC também é uma doença que tem um impacto cardiovascular absurdamente forte e até pouco tempo atrás não entrava como fator de risco cardiovascular, né? E aí a gente tem discutido isso muito frequentemente, né, muito mais hoje do que antes, mas a apneia obstrutiva do sono, eu considero muito, talvez, o Sleep Heart como sendo o primeiro, né, ou o estudo pivotal, assim, que eu me lembro como sendo mais significativo, pelo menos na minha trajetória, olhando, assim, para trás, tudo que aconteceu desde que ele foi publicado, lá quase nos anos 2000, e o reconhecimento da apneia obstrutiva do sono como fator de risco cardiovascular, e o quanto que isso foi significativo, porque é muito prevalente.
um estudo publicado pelo Rogério, né, o grupo da Unifesp, aqui, chamado Episono, né, feito na cidade de São Paulo, mostrou que 32,8% dos homens paulistanos têm apneia obstrutiva e 16%, quase 17%, 16,9%, se não me engano, das mulheres têm apneia obstrutiva do sono. Moderada, grave, ou seja, a apneia obstrutiva do sono com relevância clínica, né, que teoricamente é isso que a gente entende. Se esse paciente tem uma apneia moderada e grave, a gente pode discutir um pouquinho as classificações, né, o quanto que o índice de apneia sozinho talvez não reflita a gravidade da apneia obstrutiva do sono, e isso talvez também tenha a ver com os desfechos, que a gente teve dificuldade para começar a ver isso acontecer de forma muito forte. Mas eu acho que no consultório médico, né, e trazendo para a prática do dia a dia, é muito importante que a gente pergunte, né, que a gente converse sobre o sono e coloque o sono na anamnese, porque isso é o primeiro ponto. Eu acho que a maioria de nós acaba não lembrando do sono, mesmo sendo um terço das nossas vidas. Ele é meio que pulado na anamnese, né? Eu vejo isso na prática com os meus alunos e o quanto que muitas vezes eles esquecem. E eu pergunto, e o sono? Ele não dorme? Ele fala, professor. Eu falei, mas comigo não vai ter como esquecer disso, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente sempre colocar na rotina a avaliação do sono. E aí, se a gente fosse criar um modelo de análise disso, né, muito mais do que informação né, e aconselhamento e perguntar sobre, no modelo de entrevista motivacional, idealmente, a gente precisa realmente trazer algumas medidas ou algumas formas de mensurar como anda o sono. Eu costumo falar que hoje a gente tem muitos instrumentos, muitas ferramentas validadas, inclusive no Brasil, inclusive em ferramentas brasileiras feitas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, por um colega médico, que validou um teste de triagem para a apneia obstrutiva do sono. E dentre eles, o NoApneia, o NOSAS, o Stop Bang, o próprio Berlim, que é mais antigo, mas dá um pouquinho mais de trabalho para preencher, são ferramentas de triagem validadas e que a gente precisa usar mais. E talvez seja bom, principalmente para quem não é especialista em sono, né? Para começar a ficar familiarizado com as perguntas, né? Com as coisas que a gente tem que investigar. Então, esses scores podem cair muito bem. Então, esses scores todos, eles têm, né, relevância em termos de análise pré-teste, né? De probabilidade de risco de doença. E além da própria utilização dessas ferramentas, que são tão simples, né? Então, o NOSAS hoje, maior ou igual a 8, ele já vai ter uma predição de risco muito aumentada. E isso, inclusive, autoriza para que a gente faça métodos simplificados em diagnóstico de sono, né? Talvez eu não precise, nesse indivíduo que eu suspeito de apneia obstrutiva do sono, que clinicamente ele tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono, eu não precise fazer um teste de polissonografia tipo 1 ou 2, né? Mas ele possa fazer uma poligrafia do tipo 3, por exemplo, ou até mesmo do tipo 4, para reforçar essa triagem. Então, tudo isso tem muito lugar hoje, porque a gente precisa entender que a apneia obstrutiva do sono, ela está entremeada a quase todas as especialidades médicas. E se ficar só para o pneumo, para o otorrino, dar diagnóstico, né, ou para o neurologista ou para o médico do sono, a gente vai continuar com uma taxa de subdiagnóstico absurdamente alta, que a gente já tem. E tem os critérios também clínicos na anamnese, né, e também no exame físico. A gente não valoriza muito essas questões, mas na apneia obstrutiva do sono, o exame físico, como sempre, e a anamnese, tem um papel preponderante, né, um papel muito significativo, a ponto da gente ter uma medida de pescoço, por exemplo, a circunferência cervical, que é a medida no exame físico com maior valor preditivo positivo de risco de apneia obstrutiva. Então, custa quanto termos uma fita métrica e enrolarmos o pescoço rapidamente e medirmos esse pescoço desse paciente, né? Então, claro que os estudos variam, mas 38 centímetros na mulher e nos homens acima de 42 centímetros é alto risco. Então, é rápido olhar para o pescoço. Também é rápido a gente abrir a boca dos pacientes, né? E além de ver toda a saúde bucal, a gente também vê o malampate modificado, vê como é que essa posição de língua ocupa, se existe macroglossia, marca dentária, se tem um palato atrésico, né? Se tem esse palato ogival, que é mais característico do respirador oral.
a patência nasal, né? Esse nariz funciona direito. Então, assim, é um exame físico tão rápido, tão prático e tão simples que a gente acaba fazendo, né? Porque eu posso pedir para o paciente abrir a boca à medida que eu estou medindo a pressão arterial dele. É, isso tudo precisa ser colocado como prática para que a gente expanda um diagnóstico de uma condição tão relevante do ponto de vista de mortalidade geral e de mortalidade cardiovascular, que é o que a gente está discutindo mais aqui, mas para a gente expandir esse olhar no exame físico, né? Não, Aproveita. excelente, viu, Matheus? Eu acho que ficou claro para a gente que não dá mais para negligenciar. E aproveitando que você citou algumas ferramentas, se você fosse dar uma dica para a gente, cardiologista ou os nossos estudantes que também acompanham aqui a 12x8, quais dessas ferramentas você acha que poderiam ser utilizadas de maneira mais prática? Seja um questionário, como triagem inicial para você suspeitar de distúrbio do sono. Lembrando, Matheus, que a gente comentou da apneia obstrutiva do sono, mas o sono pode ter diferentes tipos de distúrbios, né? A gente está focando aqui no que é muito comum Prevalente pra gente, para a né? gente como cardiologista, mas obviamente está longe de esgotar o assunto que a gente vai bater papo hoje aqui com o Gleison, mas pensando em alguém que quer fazer uma anamnese bem feita e identificar eventuais distúrbios do sono, não somente a apneia obstrutiva do sono. Que ferramenta você acha que poderia ser utilizada como uma triagem, Gleison? Eu acho que não esquecer na anamnese de perguntar sobre sonolência excessiva diurna, porque é o sintoma, a apneia obstrutiva do sono é a causa mais frequente de sonolência excessiva diurna. Junto com isso, talvez nas mulheres, existe um predomínio dividido de fadiga e cansaço, né? Porque nos homens mais sonolência, talvez nas mulheres um pouco mais de fadiga e cansaço, porque existem diferenças clínicas nos gêneros com relação à apneia obstrutiva do sono, sim, mas não esquecer disso. E não esquecer do ronco, né? Porque o Perfeito. ronco é muito prevalente e é fundamental que eu pergunte para ele se ele ronca ou se o acompanhante dele lembra se ele ronca. Recentemente, foi até engraçado, numa das consultas que eu estava fazendo, eu perguntei para um paciente que tinha estigmas, tá? Ele já tinha alguns estigmas de alguém que pudesse ter algum distúrbio do sono, pensando em apneia obstrutiva do sono, visivelmente a largura ali, a circunferência cervical dele era aumentada, e eu perguntei, você ronca? Ele, de vez em quando. Você costuma ter problema de sonolência diurna? Ele falou, não. Eu falei, mas quando você pega no volante, não dá uma pescadinha? Ou quando você vai a algum ambiente, vai assistir um filme, vai no cinema, não acaba dormindo? Aí ele, não tem esse tipo de problema, não. Fui lá, Gleison, examinei o paciente, né? E em geral, eu já consigo fazer ali, naquele mesmo momento, o eletrocardiograma. Eu tenho a técnica que vai ali e já faz o eletro enquanto eu já estou atualizando o prontuário do paciente. Rapaz, no momento que ela estava monitorizando o paciente, não tinha 2 minutos que eu tinha saído do lado dele, começou o ronco. Aí eu falei, nossa, mas o que é isso? Era ele dormindo. E para ele, Sem sonolência. sem sonolência, né? Aí eu acordei ele depois, falei, você tá vendo como você tava mentindo para mim? Ou você não se percebeu ainda? Mas olha a importância de juntar todas essas informações que você comentou, Gleison. Anamnese, exame físico, ferramentas adicionais de rastreio de outras alterações do sono, como você já bem comentou, do caso da apneia obstrutiva do sono. A gente não pode negligenciar isso, né, Matheus? Eu acho que a gente tem como missão, como cardiologistas, também propagar isso para quem está com a gente no dia a dia, na nossa formação dos residentes, né? Isso aí é um conteúdo que, com certeza, quem está ouvindo aqui agora já não vai mais se sentir à vontade de, pelo menos, não perguntar sobre sonolência diurna, sobre cochilos que pode estar dando ao longo do dia, roncos, né? Geralmente, se tiver um acompanhante, vai facilitar ainda mais isso aí. Bom, aproveitando, se eu suspeitei, então, de uma possível apneia do sono, seja com os scores, com a sonolência excessiva diurna, achados no mapa, etc. E eu tô a fim de investigar. Você comentou de polissonografia tipo 1, tipo 2, poligrafia. Isso. Tem alguma dica de quando que eu posso escolher um ou outro e qual seria a principal diferença entre eles? Isso é muito legal porque, na verdade, os métodos diagnósticos em sono têm avançado muito, né? A gente, indiscutivelmente, hoje tem lugar muito mais estabelecido para as poligrafias, principalmente a do tipo 3, né? Porque realmente tem uma robustez diagnóstica, claro. Mas o que eu acho que é interessante é porque a própria tipo 4 também vem ocupando um lugar muito interessante para reforço, né? Junto à história clínica, e vai ocupar cada vez mais à medida que for ganhando mais dados nessa análise, né? Porque talvez só o índice de dessaturação de oxigênio seja pouco para definir diagnóstico, né? Porque outras condições clínicas também poderiam levar a dessaturações repetidas
de oxigênio, né? E aí, redundância, né? Mas de saturações repetidas. Mas eu acho que é muito importante que a gente considere sempre como gold standard a polissonografia do tipo 1. Então, a polissonografia do tipo 1 é a polissonografia padrão ouro para diagnóstico dos distúrbios do sono. E não só dos distúrbios respiratórios do sono, né, mas também os distúrbios motores do sono, né, como os movimentos periódicos de membros, que também fazem alteração de variabilidade de frequência cardíaca, também fazem fragmentação de sono, também fazem elevação de pressão arterial noturna, né? Então, distúrbios motores precisam ser avaliados também. Bruxismo também tem uma relação com fragmentação do sono e conversa muito com a apneia obstrutiva, ou seja, paciente que tem apneia obstrutiva do sono tem muito bruxismo e tem muitos movimentos periódicos, muitas vezes relacionados. Tem pacientes que têm distúrbios motores e respiratórios ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer disso. Talvez esses pacientes sofram ainda mais com a fragmentação do sono do que se ele só tem um distúrbio, por exemplo, respiratório. Então, é muito importante porque na tipo 1 eu consigo ver tudo isso, né? Porque eu tenho mais de 10 parâmetros analisados, eu tenho eletromiograma de queixo, eletromiograma de masseter para o bruxismo, o do queixo para avaliar REM, né? A atonia do REM. Eu tenho o eletrooculograma, que vai medir se o movimento ocular é rápido ou se ele não tem movimento ocular rápido. Ele tem o fluxo nasal através de um transdutor de pressão e um termistor, que também vai medir a temperatura desse fluxo oronasal. Então, são 2 medidores de fluxo respiratório. Ele tem a cinta torácica, ele tem a cinta abdominal, que vai diferenciar as apneias centrais com ausência de esforço e as apneias obstrutivas e mistas também, né? Porque a gente pode ter apneias mistas em muitos dos casos, principalmente nas apneias mais graves. Todos esses parâmetros associados ao eletromiograma de pernas, que vai medir, né, a quantidade de vezes que esse paciente fez elevação de musculatura tibial anterior, né, elevação do tônus, faz com que a gente faça uma análise mais completa. E aí sim, tem indicação para os outros distúrbios do sono, além dos respiratórios. Mas a tipo 2, que é igualzinha a tipo 1 praticamente, só que ela é feita in-house, né? Então eu vou levar o laboratório para casa do paciente e geralmente monitorada, né? O técnico fica junto para eventuais necessidades de recolocação de eletrodo, né? Porque o eletroencefalograma acaba dando mais trabalho em casa do que no laboratório do sono. Então, a parte neurológica a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque é o estagiamento do sono que a gente vai ter lá nos canais do EEG. Então, isso é bem interessante também da gente pontuar. Mas é tipo 3. A tipo 3, pelo menos desde 2017, quando a Academia Americana publica uma normativa mais forte com relação ao seu lugar, e o quanto que eu não devo considerar tanto a tipo 3, né, em casos mais específicos, como aquele indivíduo que tem uma condição comórbida mais grave, como uma insuficiência cardíaca, como uma doença neurológica, como o uso de opioides, que podem aumentar o risco de doenças não apenas obstrutivas respiratórias, né? Mas o quanto que a tipo 3 ela tem avançado no diagnóstico, principalmente nesse reforço de usar métodos de triagem e aumentar a potência diagnóstica desse Diminuir método, os né? casos diagnosticados por ser mais fácil da gente aplicar, Mais barato, mais barato. com custo menor, com maior acesso, né? Porque hoje a gente entende que uma polissonografia tem um custo mais elevado e nem toda a população no mundo consegue ter acesso aos poucos laboratórios do sono ainda existentes. Então, tudo isso eu acho que considera e precisa considerar tipo Mais 3 conforto também, né? pro muito paciente. mais. Vamos detalhar para quem não conhece ainda, então, o que tem na tipo 3? Você já citou muito bem a tipo 1 e tipo 2, mais de 10 parâmetros avaliados, uma riqueza de detalhes que te permite avaliar distúrbios dos sonos distintos, né, com uma grande gama aí de aplicações. E a tipo 3, o que eu foco mais nela? A tipo 3 a gente vai chamar de estudo cardiopulmonar. Tá. Para ficar fácil, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar respiração e vai avaliar frequência cardíaca. Ela geralmente não traz o traçado do eletrocardiograma, que eu vou ter na polissono tipo 1 e tipo 2, mas a tipo 3 ela vai me entregar frequência cardíaca, ela vai me entregar os eventos respiratórios, as apneias e as hipopneias, e aí é claro que pela cinta torácica e pelo fluxo que está na mensuração da tipo 3, eu consigo diferenciar se é uma apneia obstrutiva central ou mista, e a gente vai ter o oxímetro, né, a saturação periférica de oxigênio, como sendo parâmetros obrigatórios do estudo cardiopulmonar do tipo 3. É claro que eu também posso ter
com alguns instrumentos já validados e utilizados amplamente no Brasil, com a poligrafia do tipo 3, que é o sensor de posição e um sensor de ronco. Então, seriam 5 parâmetros que podem ser analisados numa poligrafia do tipo 3, que a gente faz muito, principalmente nesse indivíduo, que tem uma sonolência medida pela escala de Epworth maior que 10. Então, eu já vou considerar como esse indivíduo que tem maior sonolência, né? Numa escala de 10 em 24, no total, ele tem mais risco, né? Por ser sonolento diurno, e principalmente nos métodos de triagem. O que eu uso muito e gosto muito é o NOSAS, porque ele é um método simples, prático, né? Validado, claro, com uma sensibilidade bastante interessante, uma especificidade também interessante, que faz com que a gente possa usar de forma bastante ampla, por ser mais simples. Mas é claro que eu sempre coloco isso nas mentorias e práticas com os alunos, que tem que ser feito, né, aquele método que, claro, a evidência científica corrobora e que você tenha mais familiaridade, né? Porque isso também faz toda a diferença. E caminhando para tipo 4, o que a gente teria de particularidade em relação a ela, Gleison? A tipo 4 ela tem um custo ainda menor, então isso torna a tipo 4, claro que muito interessante. Ela é um método muito simples, ela é um método que vai fazer e vai entregar para a gente o índice de saturação de oxigênio. E o IDO, ele é um critério de marcação, inclusive fisiopatológica de gravidade da apneia, né? A gente sabe que o IDO, ele vai ter uma relação direta com a carga hipóxica, que é o tempo que esse indivíduo fica em T90, né, em saturação menor que 90, e a profundidade desses eventos de hipóxia intermitente. Então, o IDO é um critério clássico de hipóxia intermitente, porque quanto maior o IDO, maior é exatamente essas marcações, maior que 3 pontos, e que vai me dar uma grande pista de apneia obstrutiva do sono. Então, a tipo 4, quando ela me fornece isso, e agora a gente tem alguns dispositivos que também nos oferecem alguns outros parâmetros, isso vai cada vez mais agregar valor diagnóstico, né? Hoje a gente ainda entende, um documento publicado pela Academia Brasileira de Sono, agora no Congresso Brasileiro, que aconteceu aqui em São Paulo, inclusive, em dezembro. Esse consenso foi um consenso organizado pela Luciana Palombini, mais outros grandes mestres da medicina do sono, e que colocava exatamente a poligrafia tipo 4, e aí notem que o termo muda, né, porque é poligrafia tipo 3, poligrafia tipo 4, porque não se faz análise de sono, né, polissonografia tipo 1 e 2. Então, lá eles colocam de forma muito interessante que essa poligrafia tipo 4 é realmente um método muito eficaz de triagem, é um método muito significativo, que tem muito instrumento para uso, então já validado, com inúmeros estudos já publicados, inclusive por grupos fortes aqui de estudo em São Paulo, né, com o professor Drager, o professor Geraldo Lorenzi e vários outros nomes muito, muito fortes da medicina do sono, e que cada vez mais eu acredito que vai ocupar lugar diagnóstico, né? Porque eu entendo que essa simplificação do diagnóstico, ela é mandatória, né? Hoje, esse documento ainda não valida essa utilização diagnóstica exclusiva, mas eu acredito que é uma questão de quanto mais dados eu tiver ali nessa poligrafia tipo 4, eu vou ter cada vez mais chance de, sim, fazer diagnósticos de distúrbios respiratórios do sono e principalmente a apneia obstrutiva, que é tão prevalente, tão relevante, tão significativa e que a gente faz tão pouco diagnóstico, né? E uma vez eu diagnosticado, então, a apneia do sono, vou decidir entrar com o CPAP, tratamento padrão ouro, mas eu queria entrar numa polêmica que às vezes a gente fica nessa dúvida, surge essa discussão, que apesar de a gente ter uma incrível associação com melhora de qualidade de vida, no passado a gente teve dificuldade de demonstrar benefício em evento cardiovascular do CPAP, né? E principalmente para um estudo que foi publicado em 2016, se não me engano, né? O SAVE. Isso. O que você acha disso, Gleison? Quais foram os motivos desse estudo não ter conseguido encontrar esse benefício? E se a gente já tem novidade recente? Tem uma novidade recente e é uma novidade que alegrou muito de nós, porque a gente que trabalha com sono há muito tempo, a gente já via que existe um reconhecido valor para tratamento de apneia obstrutiva do sono, não somente com CPAP, né? Mas tratar a apneia obstrutiva do sono, seja com medidas de estilo de vida, seja com perda de peso, seja com ajuste postural, seja com aparelhos intraorais,
né, com que o dentista, né, e a odontologia do sono vai nos ajudar, seja com marcadores para marca-passos, né, de nervo hipoglosso, para que melhore a tonicidade da musculatura, né, lingual e toda essa musculatura orofacial de uma forma global, seja implantes palatais, sejam cirurgias otorrinolaringológicas, sejam cirurgias nasais que têm um papel ali, principalmente na adesão de CPAP, as cirurgias que hoje nem têm sido tão feitas, porque por um momento foi muito feita, uma vez que não tinha uma seleção tão adequada dos pacientes com apneia obstrutiva do sono, então se fez muito vulopalato-faringoplastia sem indicação. Hoje em dia, a gente selecionando os pacientes, essa cirurgia também tem um lugar ali, né, ao sol. E, claro, o MUSH, né, ou pelo menos a cirurgia com maior chance de vamos falar, de cura da apneia obstrutiva do sono, se a gente pode falar dessa forma, nas cirurgias de avanço maxilomandibular, cirurgias ortognáticas feitas pelo grupo da bucomaxilo, que ajudam muito a gente com relação a diagnóstico e certeiro, né, daquela alteração anatômica que favorece a apneia obstrutiva do sono. Então, considerando todas as possibilidades terapêuticas, além do CPAP, né, além da PAP, né, da pressão positiva na via aérea, que pode ser o CPAP ou pode ser o alto CPAP, né, o alto PAP, que é a pressão automática, entregando para o paciente aquilo que ele necessita, né, durante a noite de sono, a gente tem uma felicidade de ter estudos mais robustos, considerando algumas questões que não foram consideradas previamente. Então, eu fiz parte lá no início do SAVE, né? Eu estava na época lá no HU, lá no Hospital do Fundão, no Rio. A gente chegou a entrar no estudo, depois a gente acabou não seguindo. Mas o SAVE, principalmente, ele foi um balde de água fria com relação aos desfechos cardiovasculares. Ele mostrava que realmente não mudava, né, do ponto de vista de morte cardiovascular, e aí começou a se discutir por que disso, uma vez que a gente já via e já tinha evidências de redução de pressão arterial, inclusive nos hipertensos resistentes, né? Mas é pequeno, mas existe, né? Um ajuste de controle pressórico, uma melhora da tendência do controle glicêmico, uma melhora da noctúria, uma melhora da disfunção erétil, uma melhora da sonolência excessiva diurna, uma melhora da qualidade de vida, ou seja, uma série de benfeitorias do ponto de vista clínico, mas faltava a melhora do ponto de vista cardiovascular, né? E o que a gente considera? A gente considera que os estudos que foram publicados anteriormente, eles vinham com alguns, talvez, erros metodológicos, ousando falar dessa forma, que seriam exatamente, primeiro, considerar que a adesão do CPAP era uniforme para todos aqueles que tinham a aplicação dessa pressão positiva. A gente viu que não era uniforme, que muitos pacientes entravam no estudo e não tinham um uso adequado da pressão positiva durante a noite. Que, pasmem, ela deve ser pelo menos de 4 horas, que particularmente eu acho muito pouco, porque, né, ninguém dorme 4 horas. Mas está lá estabelecido dessa forma. Um outro ponto é que muitos desses estudos tinham como critério base de entrada, de inclusão, a ausência ou a retirada dos indivíduos sonolentos. E aí isso foi um erro grotesco, uma vez que a gente já reconhece há algum tempo que a presença de sonolência excessiva diurna é um forte marcador de risco cardiovascular no paciente com apneia obstrutiva. E esses pacientes simplesmente não entravam nas análises de risco. Um outro fator também que a gente acaba pontuando muito é o tempo de follow-up, né? Quanto tempo esses pacientes foram seguidos com a aplicação da pressão positiva noturna, para que ele realmente dormisse melhor e tivesse efeitos resolutivos dos eventos obstrutivos e da resolução do swing torácico, né, do aumento da pressão intratorácica mais ainda negativa, né, dessa confusão que acontece na parede, né, dos ventrículos, e o quanto que esse septo interventricular fica confuso aí nesses esforços com obstrução de via aérea associado, no impacto na fragmentação e dos microdespertares, porque a gente não pode esquecer que durante a apneia obstrutiva do sono, eu tenho inclusive uma hipertonia parasimpática, né? E
quando esse indivíduo começa a reter levemente o CO2 pela pausa respiratória e ele já começa a ter maior esforço respiratório, né, com todas as consequências do ponto de vista cardiovascular, né, principalmente de parede cardíaca, e associados a uma hipóxia intermitente, porque a gente está falando de um paciente que está em apneia caindo oxigenação. Então, tudo isso que é gerado nesse momento, estresse oxidativo, estímulo inflamatório absurdamente acentuado, fragmentação do sono, porque no final dessa apneia ele vai sofrer uma descarga simpática, e essa descarga simpática vai fazer com que ele pule a frequência cardíaca, às vezes 30, 40 pontos em milissegundos, né? A gente vê isso na polissonografia, o paciente fazendo frequência de 40, né, 50, 45, 40 durante a apneia mais longa, e aí quando ele faz um evento de microdespertar no eletroencefalograma, ele salta com uma frequência cardíaca de 90. Então ele sai de 50 para 90 em 3 segundos. Então, o quanto que essa variabilidade autonômica de uma hipertonia simpática é descarregada logo após uma hipertonia parasimpática durante a noite inteira. A gente está falando de pacientes que param de respirar 80 vezes por hora, 30 vezes por hora, 100 vezes por hora. É muito. Então, toda essa consequência fisiopatológica do quanto que isso é importante, né, para que esses indivíduos tenham mais risco cardiovascular, como que eu não tenho resultados que demonstrem e reforcem isso? Até que em março desse ano, publicado no The Lancet, surgiu um artigo que a gente já sabia que ele estava acontecendo, mas a gente estava ansioso para que ele trouxesse os 30 estudos randomizados, não controlados e controlados. Ele acabou associando, do ponto de vista metodológico, de uma forma bastante interessante, mas ele tentou responder aquilo tudo que não era respondido previamente. E aí a gente tem resultados muito interessantes do ponto de vista não só de mortalidade global, mas também de mortalidade cardiovascular, que eleva de 37% e 55% a capacidade de redução de risco. Então, isso é muito significativo para todos nós que trabalhamos com sono e para vocês, cardiologistas, porque talvez realmente de uma vez por todas a gente possa acreditar que a terapêutica da apneia obstrutiva do sono, uma vez que sim, a gente precisa mudar um pouco o olhar, né, para a apneia obstrutiva. Será que é só o IAH que funciona como método classificatório de gravidade? Provavelmente, quase certamente não. A gente precisa, sim, considerar Baveno, a classificação de Baveno, que foi feita lá, né? Baveno, uma cidade da Itália, em que se reuniu um grupo grande de experts que definiram o quanto que é fundamental a gente considerar comorbidades e sintomas clínicos quando a gente vai considerar a gravidade desse paciente, até para tomada de decisão. Então, em 2018, quando houve a primeira publicação, né, da classificação de Baveno, em que classifica em A, B, C, D, em sem sintoma e sem comorbidade, né, ou sintomas leves e comorbidades não presentes, até o D, que tem muitos sintomas e presença de comorbidades, como diabetes, hipertensão, arritmia. O quanto que esse ABCD do Baveno faz com que a gente não possa deixar de cuidar se esse paciente, principalmente é um paciente que tem uma apneia, né, mais considerada do ponto de vista clínico e tenha comorbidades associadas. E aí vieram outras classificações, né, como o PAP-RES. PAP-RES é uma outra classificação de um artigo também um pouco mais recente, direcionando mesmo para a pressão positiva de forma mais urgente esses indivíduos que têm uma classificação de Baveno mais forte. Né? Ou seja, sintomáticos, têm sonolência excessiva, tem que tratar, não tem que discutir mais. Talvez sim, nesse indivíduo assintomático, sem comorbidade, pode ser que algumas outras formas terapêuticas possam ajudá-lo a reduzir o ronco e reduzir a própria apneia dele. Mas se esse indivíduo é um sintomático e tem comorbidade, não tem como não tratar. Então isso eu acho que cada vez mais vem sendo reforçado pela literatura científica. E eu acho que a gente tem que fazer até uma crítica, né, Matheus, como cardiologistas, que a gente tem um viés aqui, tem uma tara, sabe? Quando a gente fala de desfecho, Gleison, cardiologista tem tara por hard outcomes, né? Sempre está de olho ali. Reduziu o infarto, reduziu o AVC, reduziu a morte cardiovascular, e a gente esquece de qualidade de vida, né? Poxa,
só o relato do paciente de que ele é outra pessoa depois que ele começou a dormir melhor, isso por si só já deveria ser algo que justificasse a gente estar ali investigando e tratando adequadamente os nossos pacientes. Então, a gente tem que pensar, mas felizmente agora, para acalmar os ânimos dos cardiologistas, temos então essas novidades que você trouxe. Essa é uma crítica muito boa, Diana. Tem até um chefe lá da hemodinâmica, o Dr. André, que ele, sempre quando a gente entra nesse debate, ele cita, né? Se fosse para a gente sempre buscar mortalidade, teriam especialidades que nem existiriam, né? Pensando em oftalmologia, otorrinolaringologia, é difícil a gente pensar em alteração de mortalidade, né? Então, Sim. tem vários outros efeitos que a gente tem que se importar. Eu queria trazer para o último módulo, Diana, a gente juntar aqui a higiene do sono com as tecnologias. Legal, governos. A legal. gente fazer um passo a passo, que a gente falou muito aqui da doença da apneia, que vai estar muito presente no nosso consultório. Mas esse último módulo é tanto para nós, nosso dia a dia mesmo, quanto para uma demanda que chega para os pacientes, muitas vezes para a gente, sugerindo dicas de sono, né? Então a gente tem que estar a par de tudo, entender melhor esse funcionamento. Eu queria começar com as medidas comportamentais da higiene do sono. O básico, o beabá, né? A gente vê muito, o tempo de sono, que a gente já comentou, tela quanto tempo antes, atividade física, café atrapalha mesmo. Até que horas você janta, que horas você pretende dormir, você come até que horário, como que tem que ser o seu ambiente, temperatura ideal, se pode ter alguma luz, se não pode. Isso é sempre importante falar, Gleison. Tem bastante coisa boa. Primeiro, eu queria reforçar essa coisa do desfecho, né? É tão importante porque a gente olhar para o desfecho e entender exatamente como o Luiz, nosso colega e professor da medicina do estilo de vida, comenta tanto, né? Num paciente com cirurgia de câncer de próstata, se o desfecho que ele deseja é não ter disfunção erétil depois e não simplesmente fazer a excisão total do câncer de próstata, por que eu farei a excisão total e reduzirei o risco se o que importa para ele não seria isso, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer mesmo, né? A qualidade de vida, ela importa muito, né? O como eu vou viver e o como eu estarei depois de não ter mais a apneia obstrutiva do sono é muito significativo. A gente não pode deixar de considerar todos os outros desfechos que, para mim, são importantes, mas que para o paciente pode não ser tanto. Então, eu acho que é muito interessante pensar nisso. E aí, é claro, quando a gente pensa nos cuidados gerais do sono, eles podem sim oferecer muita oferta de melhoria de qualidade. A gente já sabe, olhando para a TCCI, né, que é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, para as questões do sono e TCCI de insônia, mas não especificamente só utilizado na insônia, porque a gente faz TCCI para melhoria de qualidade de sono de uma forma global no paciente com apneia, no paciente com distúrbio motor, né, em outros distúrbios do sono, nos distúrbios de ritmo circadiano, por exemplo, também. Mas acho que é uma coisa que é interessante a gente falar é que só a higiene do sono às vezes não impacta tanto, mas a higiene do sono dentro da categoria multimodal do tratamento da TCCI é muito, muito relevante. Então, só para a gente fazer um olhar global, seria TCCI, ela tem a psicoeducação, então o paciente precisa entender essas coisas todas que a gente discutiu sobre o sono, né? Ele precisa saber o que é sono profundo, o que é sono superficial, quanto que ele tem de cada um. É legal o paciente entender disso. Além disso, a higiene do sono. E a higiene do sono, ela ocupa um papel muito interessante porque é a base. É a base para que ele não tome café até 8 horas antes de dormir. Então, a gente precisa ter um horário ali limite de café até 15 horas, que ele não use mais do que 400, né, microgramas de cafeína, né, durante o seu dia, porque o hiperestímulo da cafeína vai fazer com que esse sono seja mais superficial. Então, o indivíduo que é hiperarousal, que é hiperalerta, que já tem uma hiperatenção maior, que já tenha talvez uma variabilidade de frequência cardíaca baixa, né, porque os pacientes com insônia, os pacientes com sono de qualidade ruim têm uma baixa variabilidade de frequência cardíaca, assim como a apneia obstrutiva do sono. A gente precisa diminuir isso, e não fazer com que esse indivíduo ainda fique ainda mais hiperestimulado. Não que o café faça isso com todo mundo, né? Mas só para a gente lembrar que a gente precisa ter cuidado com o hiperestímulo. E a hiperestímulo, a gente está falando de luz, então é muito importante que ele respeite a luz. Seja hiperestimulado de luz assim que ele acorda e não seja hiperestimulado de luz depois das 20, 21 horas. Ou seja, o uso de telas que a gente tem usado tanto, né, na TV e no celular, e principalmente a luz azul, faz com que a gente tenha bloqueio de liberação melatoninérgica. E o bloqueio de liberação melatoninérgica atrapalha muito, porque a melatonina é um mentor, né, um maestro ali
inclusive da regulação hormonal de várias outras secreções que acontecem durante a noite. Então, isso é muito importante. Para muitos também, a não atividade física depois das 19, 20 horas é muito significativo, porque ele entra num estado de tônus de hipertonia simpática, que para muitos acaba não sendo tão interessante também. Limitação de alimentação também, né? Até 3 horas antes de dormir, o ideal é que você não faça nenhuma alimentação mais pesada e nem use qualquer outro estimulante. A gente está esquecendo de outros, né? O chá preto, né? Os outros produtos com a cafeína, Coca-Cola e vários outros. E é muito isso, né? E a gente sempre tem uma atenção para que a gente não faça nenhum hiperestímulo de dia, porque o que a gente está vendo cada vez mais, né, Byung-Chul Han coloca isso de forma bastante categórica, né, esse filósofo que discute muito o poder do quanto essa vida desenfreada em busca de resultados e performance faz com que a gente cada vez mais use estímulos para ficar acordado de dia e, ao contrário, sedativos à noite, né? Perfeito. E antes de você falar das tecnologias, eu queria aproveitar esse momento, então, Matheus, para a gente não esquecer de debater um assunto de importância extrema aqui, que vai chegar no nosso consultório. Você falou de algo que é muito comum. O paciente ele já chega com o uso de longa data de alguns medicamentos, entre eles o Zolpidem, talvez sejam de maior destaque, e que só conseguem dormir com ele. E que, obviamente, vai ser um desafio você conseguir... Acho que na prática clínica talvez seja um dos pontos mais difíceis para a gente, né? O E paciente é viciado em benzodiazepínico ou só dorme com o Zolpidem. Exatamente, Matheus. Eu queria que você fizesse também uma avaliação em relação ao que vem sendo utilizado, desde melatonina, que eles conseguem ter um acesso fácil na farmácia, ou até mesmo esse tipo de prescrição que tende a ser mais restrita, mas que ainda assim a gente vê um uso que parece que é irrestrito quando a gente vê nos consultórios chegando os nossos pacientes. Eles conseguem, de diversas formas, essas medicações todas. É muito importante a gente entender que nessa busca desenfreada pela hiperperformance, né, a gente cada vez mais está querendo, inclusive, trabalhar à noite, né? Está querendo cada vez mais avançar nos horários que, teoricamente, eu teria que estar dormindo. E aí, para isso, muita gente que ainda acredita que o sono é um botão de desliga e o despertar é um botão de liga, e aí por isso eu uso medicação para ficar mais acordado e medicação para dormir, eu começo a ir totalmente contra as questões fisiológicas do meu funcionamento. O uso de drogas sedativo, hipnóticas, e a gente está falando principalmente no Brasil. Esses dias, lendo uma reportagem, eu fiquei apavorado com a quantidade de caixas vendidas de medicações para dormir que eram, né, disponibilizadas no Brasil. É absurdo o quanto que as pessoas ainda usam muito essas drogas. E o quanto que a gente não está muito preocupado com esse risco, né? E eu ainda fico me questionando o quanto e como isso ocupou um lugar tão forte. Uma vez que, por exemplo, no último Consenso Brasileiro de Insônia, que foi publicado em final de 2023, a gente tem muito clássico que as drogas Z, né, os hipnóticos Z, os Zolpidem, Zopiclona, essas drogas, elas têm um efeito muito interessante na insônia aguda. E tem seu lugar na insônia aguda, que seria aquela insônia que eu entendo que eu não vou usar mais de 4 semanas aquela medicação. Um jet lag, por exemplo. Uma desregulação de jet lag que eu posso tratar perfeitamente com melatonina. Eu não preciso, né, de uma droga hipnótica, porque a melatonina, e é legal também que a gente fale, que ela tem poucas indicações clínicas. A melatonina ela tem indicação na insônia do idoso, ela tem indicação nos distúrbios de ritmo circadiano, no jet lag, né, na síndrome de atraso de fase, principalmente, né, aquele indivíduo que quer dormir 2 da manhã, acordar 10 ou meio-dia, e aí eu quero trazer ele um pouco mais para cedo para dormir. Então eu uso a melatonina e exponho ele à luz assim que ele acorda de manhã, bem cedo, ou eu marco o horário para ele acordar e ter uma exposição luminosa intensa. Então, a melatonina tem algumas indicações. A insônia do adulto, ela não tem indicação formal. A gente não percebe resultado significativo na maioria dos indivíduos e no Consenso Brasileiro de Insônia ela não é reforçada como uso para tal. A melatonina pode ser usada também nas crianças com distúrbios do sono, na insônia, na TEA, né, no transtorno de espectro autista, em algumas outras situações específicas. Mas ela não é usada, ou não deve ser usada na forma como a gente acaba acreditando e prescrevendo, porque ela é muito mais um regulador de sono do que um indutor de sono. Né? Ela, sim, reforça um sono mais profundo, mas ela não é
não tem esse papel. Excelente. Só reforçando isso, o Matthew Walker, né, no livro dele Por que Dormimos, ele faz até uma analogia da melatonina como sendo aquele juiz que dá o tiro, né? Isso. Numa prova de corrida. Ele vai ser aquele que dá o tiro. Mas ele não é quem faz as pessoas correrem, né? Ele tá marcando ali que, olha, tá no momento de vocês começarem a correr. Mas ele tem esse papel, como você bem citou, e eu acho que é talvez por isso que não funcione tão bem num cenário como você citou, para grande parte das insônias do adulto. Mas pode seguir. Isso. E aí, quando a gente vai falar das drogas mesmo sedativo-hipnóticas, a gente vai falar das drogas Z, né? Então essas que eu coloquei, e dos benzodiazepínicos, que não tem indicação na terapêutica da insônia. Isso tem que ficar muito claro também. E como a gente vê as pessoas utilizando, né, Gleison? De forma, né, esperando o efeito colateral delas, né? Eu acho engraçado absurdo, porque né? espera o efeito colateral dela. Ela tem uma indicação formal, é uma droga sensacional para aquilo que ela está determinada para ser, né, para atuar. Mas eu acho que quando esse indivíduo ele chega no nosso consultório com uma dependência de droga Z, por exemplo, é muito importante que a gente sempre tente trazer esse paciente para um benzodiazepínico de maior meia-vida. Por quê? Porque é interessante que eu troque esse indivíduo, por exemplo, se ele usa há muito tempo essas drogas Z, para um Rivotril gota. E aí eu faço a equivalência e consigo, né, colocar esse paciente numa, se é, claro, possível no caso, fazer com que ele reduza progressivamente uma gota a cada 7, 10, 15 dias de clonazepam, por exemplo. Então, existem várias estratégias. Por exemplo, estratégias de higiene do sono, terapia cognitiva e todo o restante da TCC. Exatamente. Né? Então, é muito interessante que a gente use isso, porque tem instrumental. E a TCC, não esquecendo, ela é multimodal, ou seja, ela traz outros modelos junto com ela, que além da psicoeducação e da higiene do sono, que é muito importante, a gente olhar para as técnicas cognitivas. Então, é muito interessante que esse indivíduo reconheça as estratégias cognitivas na TCCI, as técnicas comportamentais e, por último, como teoricamente o quinto modelo, né, dentro da TCCI, que são as técnicas de relaxamento ou meditativas, mas a gente tem preferido chamar de técnicas de relaxamento, porque elas sim, seja a respiração 478, seja a técnica de relaxamento muscular progressivo, ou seja, fazer com que esse indivíduo avance um pouco mais numa maior variabilidade de frequência cardíaca, numa redução de frequência cardíaca, que de certa forma pode sim ajudar, faz com que a TCCI seja um modelo muito importante e interessante para que a gente use muito mais do que a terapia medicamentosa. Não esquecendo que 25%, né, olhando para a insônia especificamente, se a gente for considerar tratamento, a gente tem que lembrar que 75% dos pacientes podem ter benefícios com TCC e não dependerem de medicação. Somente 25%, teoricamente, precisa de terapêutica medicamentosa na insônia. Só que o que a gente vê hoje é uma inversão total. Talvez a gente use medicação em 90% e faça TCCI questão muito menos. É muito interessante, né? Porque às vezes o paciente ele tem a ansiedade de achar que tem que dormir 8 horas por noite e só essa ansiedade vai fazer ele dormir mal, né? Então, se ele não estivesse se preocupando com as horas de sono, talvez ele dormiria melhor. Inclusive, eu estava lendo até uma síndrome relacionada ao uso dos dispositivos, né? Exatamente, que era onde eu ia fazer esse link, Matheus. Você leu meu pensamento, que justamente o cara que está ansioso porque ele quer dormir bem, ele está tentando monitorar o tempo inteiro, tudo que ele pode, né? E está gerando tanta ansiedade que ele acaba não conseguindo relaxar e dormir. A gente não combinou isso, mas esse termo chama ortossonia. A ortossonia é exatamente essa ansiedade pré-sono que é gerada pelo excesso de monitorização. Então, é esse indivíduo que começa a ficar tão ligado com os vestíveis, com os aplicativos, né, com aquilo que monitora o sono dele, que ele começa a gerar mais ansiedade porque eu não dormi tanto tempo como eu deveria. E aí a percepção do sono, inclusive uma análise crítica dos vestíveis e dos wearables e todos os dispositivos de monitorização, é que essa automonitorização começa a danificar a percepção de sono dele. E aí ele começa a entender que aquilo que está no vestível diz mais sobre ele do que ele mesmo. Então, acaba sendo uma crítica. É mais importante que a percepção clínica, Isso é extremamente Exatamente. relevante fazer esse alerta, Gleison. E aproveitando o link de André também, a gente está no fim do nosso episódio, Gleison, para a gente, às vezes, dar uma dica para quem está querendo monitorizar seu sono melhor. Existe algum dispositivo que você recomendaria mais? Algum tipo de relógio específico? Aplicativo ou anel? Tem algum que você acha que destaca mais?
Os vestíveis todos, eles têm uma clara indicação, que é avaliar o padrão sono-vigília. Então, a gente não pode esquecer disso. Ainda hoje, a gente ainda tem vestíveis ruins do ponto de vista metodológico, maior, com relação à determinação de fases de sono. Então, tá, beleza. Mas o que a gente tem na prática, talvez, que seja muito interessante? Primeiro é o Oura, o anel. Ele tem talvez os pontos fortes dele sejam o tempo total de sono, o ASO, né, que é o tempo que ele fica desperto depois que ele dorme, que é um outro fator que a gente avalia muito em qualidade de sono, e as fases do sono ali, por conta de ter o fotopletimógrafo, ele acaba também ajudando a gente nessa variabilidade, né, do volume sanguíneo ali local, e ele acaba ajudando a gente nesses parâmetros. Então, é um vestível interessante. Alguns smartwatches, eu acho que o Apple, ele vem com algumas novidades bastante interessantes e a gente está aguardando isso, porque acredito que cada vez mais a gente vai ter um ponto maior desses vestíveis ajudando a gente, não só na saúde cardiovascular, mas também na saúde global. O próprio relógio da Samsung também é interessante, o Galaxy 5, ele é um relógio que também oferece alguns dados interessantes. E aplicativos, a gente também tem o Sleep Cycle, a gente tem alguns aplicativos que são bons, mas ainda não tem uma análise tão fidedigna quanto uma polissonografia. Isso tem que ficar muito claro, né? Eu queria perguntar exatamente isso. Eu lembro que assim, tem exatamente não, né? Mas aproximadamente uns 8 anos que me interessei por esse tema, comecei a ler e vi esse aplicativo. Sei lá qual iPhone que era da época, eu baixei e comecei a usar. E aí ele colocava para eu despertar em um intervalo de tempo, entre 7h30 e 8 horas, o tempo que eu tiver mais propício para acordar, me mexendo mais, que eu vou sentir melhor aquele rebote do despertador. Isso faz sentido, eu tentar procurar um momento do sono para acordar? Tem um outro método que é bastante interessante, que é uma lâmpada. É um sensor que fica do lado da cama e que percebe, principalmente quando acoplado a vestível, que você está num momento de despertar mais ideal. Então, para que você não desperte, por exemplo, durante um REM, para que você aproveite um REM, né? Porque, teoricamente, o botão snooze é muito usado, mas ele não deveria ser usado, né? Porque, assim, uma das regras, inclusive, da higiene do sono é que você não aperte o botão snooze, que você não aperte o botão, né? Soneca. O botão soneca. Exatamente. Então, isso também faz parte. Você fica cantando ali, 1 hora cantando seu soneca ali, Matheus. Preciso mudar isso urgente. É uma recomendação da higiene. Então, esse sensor, ele vai reconhecendo a luminosidade do ambiente e também os seus parâmetros para que você seja desperto no momento ideal de despertar. Então, assim, eu acho que a tecnologia Qual o nome dessa lâmpada? Caramba, eu coloquei isso no Super Sono. Tá, a gente mas vai pesquisar e coloca na legenda aqui. Eu me esqueci. Olha aí, Matheus. Exatamente o nome dela, mas é bastante interessante porque ela sintoniza, né? A hora... ela sincroniza a melhor hora de despertar. Às vezes, para pessoas que têm muita dificuldade de acordar na hora do despertador, pode ser uma boa, né? Eu sofro disso. Bom, acho que a gente pode encerrar, né, Diandro, fazendo... Cara, foi fantástico esse bate-papo, viu, Matheus? Assim, eu acho que deu para trazer conceitos que são fundamentais para todo médico, não só para o cardiologista, conceitos básicos de como explorar, avaliar o sono do nosso paciente num encontro clínico, alguns triggers que são fundamentais para a gente investigar de forma mais aprofundada distúrbios do sono. E importante, detectando distúrbios do sono, saber que a gente tem limitação como não especialista, que a gente deve encaminhar o nosso paciente para um time que seja adequado para cuidar desse paciente. E fechamos com chave de ouro aí, trazendo uma reflexão, tanto em relação aos medicamentos que estão sendo utilizados, muitos de formas inadvertidas e outros que são aplicáveis a depender da situação clínica. E, por fim, falando um pouquinho da tecnologia. Eu acho que é muita informação, um podcast valioso, que eu tenho certeza que eu vou escutar várias vezes. Agradecendo aqui mais uma vez a presença do Gleison e apresentando aqui, para quem pode assistir, para quem está vendo aqui na nossa tela, o livro do Gleison, Super Sono. Por que dormir mal está atrapalhando todas as áreas da sua vida e como resolver isso? Prefácio de nada mais, nada menos do que do Gustavo Borges. Para você que está acompanhando a 12, a gente vai fazer uma campanha então, né, Matheus? Como que vai ser essa campanha? A gente está lançando esse episódio na quinta-feira, 15 dias depois. A quinta-feira que vem vai ser dia 3 de julho, aproximadamente. Independentemente da data, lá no Instagram. Isso, 15 dias depois, até 15 dias depois da publicação desse episódio, você vai poder comentar na publicação do dia de lançamento, que é normalmente numa quinta-feira, publica sono,
marca um amigo que a gente vai sortear um super sono, entregar na sua casa, tá? Quem foi sorteado. Um já é meu aqui, outro é seu, né, Matheus? Esse aqui, então, vai ser do ganhador dessa campanha. Um vai ser meu. Só a mente só vai... E eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do Gleison aqui, dizer que foi um encontro super especial. A gente já esperava trazê-lo aqui. E por uma coincidência, né, Matheus? O Matheus me mandou mensagem, nossa, Diandra, a gente precisa fazer um episódio especial sobre sono. Eu falei, caras, isso aí para mim é o pilar fundamental do estilo de vida. Sem sono adequado, você não tem os outros. E eu tenho um cara que é fantástico para falar sobre isso, só que não mora em São Paulo e casou de no dia seguinte o Gleison me mandar uma mensagem, cara, tô indo para São Paulo. E a gente conseguiu conciliar a presença dele aqui com a gente no estúdio. Gleison, mais uma vez obrigado. A 12x8 agradece muito a sua presença aqui. Você faz parte da nossa família, saiba disso. As portas estão sempre abertas para trazer conteúdo de qualidade, que eu tenho certeza que vão querer mais. Tenho certeza que não se esgota aqui. E a gente espera fazer uma parceria aí que seja de longa data, viu, meu amigo? Muito feliz de novo, né, por estar aqui. Então, estou à disposição. Quando quiser discutir mais sobre sono, estarei sempre à disposição de vocês. Onde encontra seu livro? Quem quiser adquirir... Quem não ganhar o sorteio vai poder comprar. Onde é que vai comprar, Gleison? Na Amazon, na internet, se você digitar Super Sono, o livro está bem distribuído, então você consegue receber em casa e nas principais livrarias, na Editora Gente, é uma editora que eu tenho muito carinho, né? E aí um beijo lá para a Roseli, que é a diretora, né? A CEO da editora, e que eu tenho muito carinho por essa equipe que permitiu que eu pudesse escrever esse livro, que é exatamente para um público final, né? Assim, apesar de ter mais de 110 referências bibliográficas, é um livro que pode ajudar muito as pessoas a dormir melhor. Seu Instagram, para quem quiser te encontrar lá e acompanhar o seu trabalho? Meu Instagram é o Dr. Gleison Guimarães, e o Instagram da clínica, que eu acabo não falando tanto de sono, é o Clínica Dr. Gleison Guimarães, e aí a gente pode se falar por lá. E Diandro, Matheus, eu queria fazer um convite também. A gente tem exatamente um mês, dia 25 do mês passado, a gente abriu um grupo de estudos no WhatsApp, que o Diandro faz parte, você está convidado, Matheus, que chama Despertando o Sono, Despertando para o Sono, e é exatamente para médicos não especialistas em sono, que queiram discutir sono, e que eu vou ficar muito feliz de ter uma comunidade bastante grande, que é essa comunidade que está no Instagram, porque a gente discute casos clínicos, discute artigos científicos, já discutimos o Baveno, por exemplo, na classificação, a importância do diagnóstico e de expandir, né? Quanto mais falar sobre sono, melhor. Como que a gente consegue chegar até lá? Para quem... A gente pode colocar o link aqui na descrição do episódio. Spotify, né? Fica mais fácil, no né? Instagram também. Pelo seu Instagram consegue acessar também? Também consegue, mas a gente pode disponibilizar o link e aí, bom. Ótimo. Médicos, principalmente não especialistas, que queiram ficar muito à vontade, porque o grupo é para isso, é para ficar à vontade e discutir sono ali, legal, porque é um lugar de não especialistas. E parafraseando o Gleison, dormir com qualidade e duração suficiente é o superpoder mais acessível que a gente tem, né? Então, ler o livro, repetir, voltar nesse podcast e acompanhar o Gleison nos canais. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez.